Por Iesus sacratissimum, miserere nobis. Quando se achava, porém, à beira do sepulcro, e já a sua fronte parecia areolada pela glória do céu, teve uma grande revelação sobre a França, e escreveu à madre de Somese, para que fizesse ouvir a sua voz na corte do rei. Essa carta é muito impressionante dela. Mas ele vai explicar aqui, né? Vamos correr um pouquinho aqui, porque senão nós não acabamos. O coração divino desejava entrar com pompa e magnificência no palácio dos príncipes e dos monarcas para ter uma reparação dos ultrajes que recebera na corte de Pilatos e de Herodes. Então ele estava querendo que a corte francesa reparasse, não é, os ultrajes que ele recebeu na corte de Pilatos e de Herodes. O doce Salvador pedia, pois, a Luís XIV que fizesse reinar o coração divino no seu palácio, erigisse um templo nacional, proferisse a consagração solene da sua pessoa e da França, estampasse a sua imagem nas bandeiras e nas armas, e finalmente conseguisse da Santa Sé o decreto de uma festa universal para toda a Igreja. Esse é o resumo do pedido, não é, de Nosso Senhor. Se executasse esse desejo do coração, do seu coração, Nosso Senhor lhe concederia graças extraordinárias. Faria prosperar o seu reino e o dos seus sucessores. Torná-lo-ia vencedor dos seus inimigos e lhe daria um lugar glorioso no céu. Então, vem a exigência e depois o prêmio. Para se apresentar na corte, escolheu o padre de Lachaise, confessor do rei, que gozava de grande nomeada, para apresentar esses pedidos, né? A mensagem da santa chegou certamente aos ouvidos de Luís XIV, mas não surtiu o efeito desejado. Só algumas virtuosas damas e princesas praticaram a nova devoção, erigindo no Palácio de Versailles uma capela em honra do coração divino, onde procuravam atingir força nas duras provas pelas quais passava a França. Se Luís XIV tivesse escutado a voz do coração divino, teria salvado a nação e afastado a tempestade que se acumulou sobre a cabeça dos seus sucessores e produziu o dilúvio da Revolução. De Luís XIV, a França descia a Luís XV, de Luís XV a Voltaire, de Voltaire a Robespierre e Marat. Isto é, do orgulho à corrupção, da corrupção à impiedade, de ambos ao ódio de Deus e dos homens, e daí ao sangue. Luís XVI, vítima infeliz da Revolução, destronado e encerrado numa prisão, lembrou-se da bem-aventurada Margarida e do segredo que ela confiara ao seu avô. Escreveu do próprio punho a consagração de sua pessoa e do seu reino ao Sagrado Coração de Jesus, consagração concebida nas mesmas palavras da humilde Virgem de Parré e exatamente nas condições em que Deus a ordenara. É um precioso monumento em que se sentem as angústias e as lágrimas do virtuoso monarca prisioneiro, que procura salvar a pátria e segurar-se a uma tábua de salvação. Confessa humildemente as suas culpas, pede perdão, sepultando-as no coração divino, e promete que, se recuperar a liberdade e o trono, revogará todas as leis contrárias à Igreja, principalmente a Constituição Civil do Clero, da Revolução. Promete também empenhar-se junto ao Santo Padre, a fim de que dentro de um ano
se estabeleça uma festa do Sagrado Coração em toda a igreja, na sexta-feira depois da oitava do Corpo de Deus, seguindo-se-lhe uma procissão pública de reparação. Isso de dentro da prisão, né? Promete, outro sim, ir em pessoa à igreja e fazer um ato de consagração ao coração de Jesus, da sua pessoa, da família real e do reino. Consagração que seria renovada todos os anos no dia da festa. Promete finalmente construir em honra do Divino Coração uma igreja e um altar. Eis as últimas palavras da consagração feita por Luís XVI. Eu agora, abre aspas, eu agora só posso pronunciar essas promessas em segredo, mas as firmarei, se preciso for, com meu próprio sangue, e o mais belo dia da minha vida será aquele em que eu possa publicá-las no templo em altas vozes. Ó, coração adorável do meu Salvador, paralise-se a minha mão e esqueça-me eu de mim mesmo, se algum dia chegar a obliterar os vossos benefícios e as minhas promessas, e se tiver a desgraça de deixar de amar-vos. Fecha aspas. Esse ato foi por ele entregue ao padre Herbert, seu confessor, superior dos eudistas, o qual mandou imediatamente tirar dele muitas cópias para não se perder. Os generosos soldados da Vendéia cumpriram o voto do Sagrado Coração, levando-lhe a imagem aos campos de batalha, estampada no peito e nas bandeiras. A Guerra de Vendéia, a grande Guerra de Vendéia, né? que quase venceu a Revolução Francesa. Por que foi Deus? Por que foi que Deus não aceitou a consagração? É fácil a resposta. Foi porque Luís XVI já não era rei. Derrubado o seu trono e partido o diadema, jazia ele prisioneiro. A homenagem já não era a do monarca em nome da nação. Os heróis da Vendéia eram um pequeno número de soldados e não eram a nação. A França, em lugar de aclamar a consagração do rei, arrastava-o ao suplício, em vez de se unir aos vendéanos, fuzilava-os. Foi assim que os franceses, ao coração de Jesus, preferiram o coração de Marat e de Robespierre. Honra seja, porém, àquela generosa nação que, nestes últimos tempos, voltou-se para o coração de Jesus e lhe erigiu um templo nacional em Montmartre, na sua capital, cumprindo o que não fez Luís XIV e o que, na prisão, prometeu Luís XVI. Honra seja aos franceses que iniciaram frequentes peregrinações a Paris, para honrar o Sagrado Coração de Jesus. A França achará a sua salvação e a sua glória na devoção a este coração adorável, que, desprendendo-se do peito de Jesus Cristo, veio à luz numa das suas cidades. Aqui ainda havia esperança para a França, né? Pelo menos no coração do padre André Beltrame. Hoje a gente vê que não tem mais nenhuma esperança humana, né? Eu quero dizer aqui uma coisa que o padre não disse, para terminar, né? É que essa revelação a Santa Margarida, resumida aqui, foi feita exatos 100 anos antes do início da Revolução Francesa, em 1689. Tá certo? Então, a promessa de que o coração divino ia proteger, né, não só Luís XIV, mas também o reino dos seus sucessores,
era justamente para evitar a Revolução Francesa. Luís XIV pouco se lixou para essa advertência de Nosso Senhor, porque no coração duro de Luís XIV, ele se considerava o Rei Sol, o dono do mundo, e certamente julgou que não precisava de Nosso Senhor Jesus Cristo para nada. Tá certo? E portanto, enfim, aconteceu o que aconteceu com a França, e está acontecendo com a França, tudo o que Nosso Senhor tentou evitar, né, que acontecesse naquele longínquo ano de 1689. Então, os homens foram avisados, os homens foram advertidos, como fomos em Fátima. E como em Fátima nós não quisemos fazer o que Nosso Senhor queria. E aí não adianta agora reclamar do castigo. Não há como evitar o castigo. Então a França acabou. A França está destruída. Não por falta de aviso, mas por falta de fé. Apenas coração duro. Tá certo? Então, essa revelação de Santa Margarida tem um caráter especial. É um caráter diferente de todas as outras revelações que ela recebeu. Tá certo? Aqui a gente vê também, só para terminar, gente, eu sei que estou alongando muito. Aqui a gente vê também o caráter do que Nosso Senhor pede aos homens, né? Ele pede muito pouco aos homens para dar muito, né? O que custava Luís XIV fazer o que Nosso Senhor queria? Não custava nada. Nada. Era um reino riquíssimo, construir uma igreja a mais ou a menos era uma bobagem. Ele tinha um contato com o Papa direto, porque era monarca. Podia pedir ao Papa a devoção universal da igreja. Não custava absolutamente nada. Ele, assim, em uma semana, ele conseguiria tudo isso. Em troca, Deus daria um mar de graças para ele e para a França. Era muito fácil. Tal como seria muito fácil, né, fazer o que Nossa Senhora de Fátima pediu em Fátima, né? Mas os homens não fazem, eles têm o livre-arbítrio de não fazê-lo, né? E assim é que, por vontade própria, nós estamos caminhando para o abismo. E é assim que é por vontade própria que nós vamos para o inferno, né? Ninguém chega ao inferno surpreso. Nós vamos lá porque nós queremos ir para lá, tá certo? Caritatis victima, venite